Velho Testamento, Miqueias, capítulo 7, versículo 1 até 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 1 a 7. Farei a leitura. Que desgraça minha, sou como quem colhe frutos de verão na espiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Amém? Eu não me lembro exatamente quando foi, se foi este ano ou ano passado. Assim que o quinto culto tinha terminado, um rapaz me procurou na sala. E a conversa dele foi o seguinte, foi uma proposta e até um desafio. Ele me disse o seguinte: até quando, pastor, os cristãos, a igreja, vão ficar como meros espectadores, assistindo tudo que acontece na sociedade, essa injustiça social, essa injustiça econômica, toda essa violência urbana, E ele disse que a igreja precisava montar agora um exército, assim como as antigas cruzadas, e restabelecer a justiça social através da força. Aí eu olhei para ele e disse: irmão, para combater um monstro, você está querendo se transformar em um outro monstro? Isso não está certo. Se a justiça social era para ter sido estabelecida por meio da força física, Jesus o teria feito, mas ele não fez isso. Então eu dispensei aquele rapaz numa boa, ele saiu da minha sala, mas não muito convencido. Outubro passado, a eleição de presidente, eu, como sou brasileiro, naturalizado, sempre participei da eleição. Mas, diferentemente das outras vezes, esta última eleição foi um pouco diferente. Eu atribuí mais seriedade, porque eu observei que o Brasil não estava melhorando. A condição econômica piorando, a violência urbana aumentando cada vez mais, a disparidade, a discrepância entre os que têm e os que não têm se alargando, se intensificando mais. Eu cheguei aqui no Brasil com 12 anos de idade, no ano 71. Quem viveu aquela época, a grande maioria talvez não, anos 70 e 80, foram anos de milagre brasileiro. Mas nessas últimas décadas, eu não vejo melhora nenhuma, só piora. Então eu falei, algumas coisas têm que mudar, não pode continuar assim. Então eu
dei muita seriedade nesse voto, o meu direito de votar. Mas essa linha de pensamento não terminou aí. Ela foi se prolongando até chegar a pensar que talvez seja melhor que o regime militar volte. Eu vivi essa época. Vocês que são brasileiros sabem muito bem que até aquele movimento direta já, que aconteceu por volta de 84, 85, até então o regime político brasileiro era militar, eram os generais, os presidentes. Pelo menos naquela época, não havia toda essa violência. Eu podia andar pelas ruas à noite, numa boa. A economia era bem aquecida, embora nós sabemos hoje que era à custa de empréstimos estrangeiros. Mas era uma vida mais tranquila. Nós sabemos muito bem que a ditadura militar tem seus subprodutos. Sabemos que muitos que resistiram ao regime político-militar foram presos, foram torturados, alguns até foram desaparecidos, outros exilados. Mas mesmo assim, eu estava puxando o tapete para o meu lado, como imigrante. Era melhor, como imigrante, naquela época, do que a época de hoje. O que é governo militar? É governar o país com a força física. E quando eu percebi que esse desejo albergado dentro de mim fazia parte do meu pensamento, do meu desejo, eu fiquei surpreendido. Puxa vida, afinal de contas, eu também estou querendo estabelecer a justiça social e econômica com força física. Não era somente aquele jovem, mas eu também. Ao ler a Bíblia, eu sempre olhei o povo de Israel com certo desprezo. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo que conheceu Deus. A história deles é a história de Deus. Eles tiveram experiência de Deus. No entanto, o Messias que esse povo esperava não era o Messias que iria nos trazer a salvação eterna. O Messias que eles esperavam era um líder, um herói político, social, econômico, que salvaria aquele povo das mãos do Império Romano. Um povo que conheceu tão bem Deus, como é que pode se limitar? Como é que a esperança deles pode se restringir apenas ao âmbito visível, socioeconômico, enquanto, na verdade, eles deviam buscar algo mais sublime, algo mais espiritual, algo eterno? Mas quando percebi que eu estava fazendo a mesma coisa, eu calei a boca. Eu também estava esperando dentro de mim um salvador da pátria, um herói que pudesse mudar alguma coisa nessa sociedade brasileira, acabar com essa violência, acabar com essa injustiça. Daí eu pensei, por que Jesus não veio nem antes, nem depois, mas exatamente na época do Império Romano? E por que Jesus nasceu em uma das colônias romanas, que era Israel? Os teólogos dizem duas causas, duas respostas. Porque a infraestrutura estava preparada para que o Evangelho pudesse se propagar de maneira eficaz, de maneira mais rápida. Nós sabemos que as estradas que o Império Romano tinha construído, tendo como a cidade de Roma como centro, eram muito desenvolvidas. Então, a rede de estradas. E por essas estradas que os mensageiros do Evangelho realmente levaram essas boas novas às diferentes nações e diferentes povos. E outro fator é a língua franca, que é o grego.
Praticamente todo o Império Romano, tirando uma pequena parte que falava mais latim do que grego, grego era a língua franca, todos sabiam falar grego. Então, isso facilitou demais que o Evangelho se propagasse da maneira como se propagou. Mas pensando nisso, eu falei, então por que Jesus não nasceu como romano, assim como o apóstolo Paulo? Está certo que vem da linhagem judaica, mas que ele nascesse numa outra região, que tivesse cidadania romana de nascença, e ele fosse para Roma, se tornasse um político poderoso e influente, ele podia trazer mudanças significativas, globais, no regime político, econômico, acabaria com a escravidão, acabaria com esse sistema de imposto injusto e assim por diante. Mas por que Jesus nasceu numa manjedoura, numa família aparentemente pobre, como um judeu, assim como nós? Deve ter alguma razão para isso. Nós estamos vivendo no Império Romano, na era do Império Romano moderno. Corrupção, escândalo, violência bélica urbanas, injustiça econômica, fazem parte do dia a dia de nossas vidas. E nós estamos ansiosamente esperando por um herói que pudesse nos salvar de tudo isso. Seja lá super-homem, seja lá o Homem-Aranha, seja quem for, que venha nos tirar desse lamaçal, dessa injúria injusta. Aí percebi que eu era igual ao povo de Israel, esperando por um Salvador, esperando por um líder político, um social. Por isso eu resolvi trazer para vocês Miqueias, o livro de Miqueias. Miqueias e Isaías eram profetas contemporâneos. Eles atuavam como profetas por volta de 700 ou 750 anos antes do nascimento de Cristo. Miqueias profetizava a invasão da Síria e da Babilônia e a consequente destruição de Israel e Judá. Ele também fez questão de mostrar que o povo de Deus, desobediente, longe de Deus, receberá a punição de Deus. E por essa punição de Deus que o povo iria recuperar a sua fé em Deus. É o livro que também profetiza sobre o nascimento do Messias, que viria como rei de Israel. E o texto que nós lemos hoje descreve exatamente como era a conjuntura socioeconômica daquela época. Eu gostaria que você lesse novamente comigo, do versículo 1 até 6. Eu farei leitura bem devagar, para que a gente não perca nenhum pedacinho desse bolo que está diante de nós. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na espiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Quer dizer, não há fruto, não há fruto. Versículo 2: os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. E com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto, em quadrilha. O melhor deles é como o espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, que é o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Agora vem a pior parte. Não confie nos vizinhos. Não acredite nos amigos, até com aquela que o abraça. Quer dizer, nem a esposa merece confiança. Tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai.
A filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. E aí, irmãos? Uma cena que causa espanto em você? É uma cena que você nunca conheceu na vida? Ao contrário, é uma cena muito familiar. Descreve exatamente o que está acontecendo no dia de hoje. O mal continua igualzinho. 700 anos antes do nascimento de Cristo. 700 anos depois, quando Jesus nasceu. E 2000 depois, a era que nós vivemos. O mal tem a mesma cara, não mudou nada. Por quê? Porque a cobiça dentro de nosso coração continua intacta. O reino de Deus não se instalou em nossos corações. É uma infelicidade, porque não há mais confiança. Quer dizer, nós não podemos mais confiar. O filho rebela contra o pai. Eu esqueci o nome daquela menina que matou os próprios pais, para antecipar a sua herança, Um assassinato teve cúmplices como seu namorado e amigos, tudo mais. Hoje em dia, os próprios pais vendem seus filhos. Não há ninguém em que a gente possa confiar. É uma era infeliz. Até umas décadas atrás, irmãos, nós patrícios coreanos que vivemos em São Paulo, quando nos encontrávamos na rua, assim, acidentalmente, até uma pessoa desconhecida, só pelo fato de ser, puxa, você é coreano, eu também sou, somos patrícios. A gente levava para a nossa casa, oferecia almoço e janta. Me lembro que meu irmão mais velho até levou um desconhecido, só por fato de ser ele coreano, ofereceu jantar, levou no restaurante, até deixou ele no aeroporto. Agora, o que está acontecendo hoje em dia, irmãos? Todos sabem que alguns coreanos jovens, envolvidos em quadrilhas de bandidos e tal, estão assaltando casas dos patrícios, até dos seus próprios parentes. No quinto culto, 11h30, nós temos muitos jovens, entrando e saindo, nós não conhecemos nem todos eles. Em vez de a gente recebê-los ou recepcioná-los com um sorriso na boca, de braços abertos, nós chegamos ao ponto de olhar com desconfiança. O que é esse cara? De onde ele vem? Nós chegamos a esse ponto. E o povo de Deus? Nós que somos cristãos, qual deveria ser nossa atitude? Qual deveria ser nossa reação, o nosso modo de viver, inseridos nessa conjuntura socioeconômica nós achamos tão injusta? A resposta está no próprio texto que nós lemos, versículo 7, irmãos. Até é bom a gente memorizar esse versículo, pelo menos em que passagem fica, que é Miqueias 7:7, é muito fácil, 77. Leiamos novamente, irmãos, em voz alta, 1, 2, 3 já. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Eis a resposta, irmãos. Eu perguntei tantas vezes para mim mesmo, Pai, o que eu devo fazer como pastor, como cristão? A sociedade está como está, as coisas estão como estão, e eu, qual deveria ser minha conduta, qual deveria ser meu comportamento diante disso? Fazer vista grossa, fugir, me esconder? Mas o profeta Miqueias, ele foi firme na sua afirmação, na sua declaração. Mas quanto a mim, quanto ao povo de Deus, quanto ao homem fiel à palavra de Deus, eu ficarei atento ao Senhor. Esperarei em Deus, o meu Salvador. Eu tenho plena confiança de que
Ele me ouvirá. Esta é a conduta que todos nós temos que tomar. Mas o que está acontecendo, irmãos? Vendo que a segurança pública não está melhorando, ao contrário, está piorando cada vez mais, né? Hoje em dia a gente nem para atravessar uma rua ou atingir um outro quarteirão, a gente tem que, não dá para andar, por causa do medo de assaltos. A corrupção, em plena luz do dia, a injustiça social, curva ascendente. E nós estamos orando a Deus: ó Pai, tenha misericórdia, piedade de nós. Será que o Senhor não está vendo tudo que está acontecendo com a gente? Cá entre nós, irmãos da igreja Yaná, você sabe muito bem que, né, o irmão levou um tiro num assalto e morreu. Outro quase faleceu. Uma outra senhora também. Nós sabemos muito bem desses casos. E nós estamos aqui orando e, Pai, o Senhor não vai cuidar dos nossos filhos? E chegamos à conclusão de que nosso Deus deve ser um Deus indiferente. Deus não se importa com o nosso sofrimento, com nossas preocupações e com nossas ansiedades. E um Deus indiferente. Isso foi até ontem. Hoje, nós fomos um pouco mais além. Não somente Deus é indiferente, agora parece que Deus é impotente. Deus impotente, Deus que não tem força, Deus que não tem solução, que não consegue fazer nada. O que nós faremos então? Procurar outro Deus que tem mais poder, tem mais força. Buscar ídolos. O povo de Israel, diante da ameaça de invasão do Império Assírio e da Babilônia, ao invés de olhar para cima e buscar o salvamento vindo de Deus, o que eles fizeram? Percebendo que Deus não estava fazendo nada, eles foram buscar ajuda no Egito. Deuses estrangeiros, porque eles pensaram que eles fossem mais poderosos do que Deus, Jeová. E não é isso que nós estamos fazendo também? Alguns mudam de religião. Cristianismo não vale nada, não tem força. Eu vou para o budismo, eu vou para o islamismo, eu vou em busca de um cartomante, eu vou 점쟁이, 무당. Irmãos, por que a nossa situação socioeconômica está como está agora? Por quê? Porque o povo de Deus pecou. Veja a Bíblia, veja a história do povo de Israel. Quando é que a ira de Deus sobreveio ao povo de Deus? Quando o povo de Deus pecou. E quando a bênção de Deus sobreveio a seu povo? Quando o seu povo se arrependeu dos seus pecados e se reaproximou de Deus. Tudo que está acontecendo aqui não passa de uma das consequências do pecado do povo de Deus. Tudo está acontecendo porque o povo de Deus se afastou de Deus. Então a solução é muito simples. Nós precisamos nos reaproximar de Deus. Mas o que está acontecendo? O povo se afasta ainda mais de Deus, buscando outros deuses, outras forças. A situação não vai melhorar do jeito nenhum. A situação tende a piorar cada vez mais, porque nós estamos nos afastando cada vez mais de Deus. Nós estamos repetindo este mesmo erro.
Versículo 7 nos dá a resposta. É hora de você olhar para cima. É hora de você buscar novamente Deus. Não é apenas mandar um sinalzinho para Ele, SOS. Deus, por favor, me ajude. Não é isso, gente. É você se ajoelhar diante de Deus. Nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus. Confessar nossos pecados. Arrependermos dos nossos pecados. E buscar novamente nosso Deus. Porque nós sabemos que a salvação e o salvamento vem de Deus. Até melhor, eu acho, que a situação esteja como está. Porque agora nós chegamos à conclusão incontestável de que não é um político, não é um sistema econômico, não é qualquer outra coisa que vai nos salvar dessa injustiça social, econômica e dessa violência. Foi até bom, porque agora nós aprendemos, mesmo que a gente não queira aceitar, Deus nos encostou contra a parede. Nós estamos numa rua sem saída, olhamos por todos os lados, de onde vem salvamento? Quem que vai me ajudar? Ninguém, ninguém. A hora de a gente olhar para cima e ajoelharmos e chorarmos em prantos pelos pecados que nós cometemos. Pecado que o povo de Deus cometeu gera consequências. E essas consequências podem sobrecair aos nossos filhos. Nós cristãos também somos sujeitos a calamidades, ao assalto, ao roubo, até terrorismo. Não foi no domingo à noite passada que houve um incêndio no Brás, queimou aquele shopping center inteiro e o fogo se espalhou e queimou umas 7, 8 lojas que estavam na Rua Miller. E 2, 3 lojas dessas 7, 8 que se queimaram são os irmãos da nossa igreja. Nós pastores fomos lá até o local, e subindo uma escadinha, eu olhei por trás. Todos os fundos dos 7 lojas estavam totalmente devastados. Parece que uma bomba tinha caído. Tudo virou cinza, preto. E aí fiquei imaginando. E 911? Quando aqueles 2 prédios, diante dos olhos das pessoas, em questão de fração de segundos, se desmoronaram. Milhares e milhares de pessoas debaixo dos escombros. Que tristeza teria sido. Que espanto. Que desespero. Mas a Bíblia menciona sobre uma calamidade que é muito maior. Uma calamidade muito mais gigantesca do que qualquer tipo de calamidade física, que é a calamidade espiritual. No último dia do julgamento, a ira de Deus se acende de tal forma contra povo ingrato, povo desobediente, povo orgulhoso, de que ninguém possa escapar. Por que Jesus veio? Não apenas nos livrar das calamidades físicas, ambientais, mas Ele veio nos salvar de uma calamidade muito maior, que representa a ira de Deus contra o povo desobediente. Mateus diz que Jesus veio porque Ele salvará o seu povo de seus pecados. Pecado é a origem de toda essa desgraça. E Jesus veio tratar da origem das nossas desgraças, que é o pecado. E Ele mesmo diz o seguinte: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes,
tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não tenha medo daquele que vai matar você, mas tenha medo daquele que pode matar seu corpo e também a sua alma no inferno. Irmãos, a pessoa que nós temos que temer, a coisa que nós temos que temer, não é terremoto, não é incêndio, não é furacão, não é espada, não é faca, não é revólver, não são as pessoas, mas nós temos que temer é Deus, porque Ele tem poder de destruir seu corpo e sua alma. Isso também significa que Ele tem poder e autoridade para salvar você eternamente. Quando é que salvação se estabeleceu? Quando o povo de Deus se arrependeu dos seus pecados. Deus teve esperança no remanescente de Israel, porque havia, apesar de toda essa corrupção, essa injustiça, havia remanescente do povo de Deus que se manteve fiel à palavra do Senhor, assim como Miqueias. E esse remanescente de povo de Deus representa, em termos atuais, a igreja. A igreja precisa se arrepender dos pecados. Não a igreja lá na Coreia, não, aquela igreja está corrupta. Não a igreja lá, sei lá, no Bom Retiro, no Brás, não. Eu me refiro à nossa igreja, a igreja Yaná. Está na hora de a gente tomar uma atitude séria, criar o senso de responsabilidade por tudo que está acontecendo em nossa volta, na nossa sociedade. Porque nós caímos numa ilusão, infelizmente. Nós pensamos que nós estamos vivendo corretamente. São os outros que estão causando mal para nós. Nós somos vítimas. Esse é um grande erro. Irmão, Deus está interessado no seu povo. Deus está interessado em nós. Para Deus, talvez, não interessa muito nas maldades que os incrédulos estão cometendo ou praticando. Para Deus, está mais interessado para Ele como você, povo de Deus, está se comportando. Porque foi assim com o povo de Israel. A Síria invadiu Israel, Babilônia invadiu Judá, porque o povo de Deus era pecaminoso. Então eu pergunto para vocês jovens, por que a nossa sociedade atual está nessas condições? São eles os culpados? Eles que são maldosos? Antes de você dedurar os outros, nós precisamos nos olhar no espelho. Povo de Deus, a igreja Yaná pecou. E nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Pecado de preguiça, falta de consagração, falta de um comprometimento sério com Deus. Buscar apenas o conforto físico. Sempre trabalhar no mínimo necessário. Em vez de carregar a cruz, a pendura na parede, como enfeite e decoração. Esses são os nossos pecados. E está na hora de a gente arrepender desses pecados, irmãos. Hoje é Natal. Espírito de Natal. Alegria, empolgação. Mas o clima que nós estamos vivendo esses dias não é de alegria. Antes de a gente usufruirmos desse espírito de alegria, por Salvador ter vindo à terra, nós precisamos nos curvar
diante de Deus e nos arrepender dos pecados. Hoje, dia 25, vai ser lançado um filme chamado Êxodo, Deuses e Reis. Eu, minha esposa, meus 4 filhos já compramos ingressos. Nós vamos assistir hoje à noite. Eu espero que este filme traga uma mensagem forte para todos nós, uma mensagem de salvação. Que esse filme mostre tridimensionalmente para nós que a verdadeira salvação vem de Deus. Eu quero sentir isso com meus olhos. Eu quero sentir isso com o meu coração. Eu quero sair da sala de cinema, de exibição, com uma nova postura, confirmando e reconfirmando que realmente nossa salvação vem de Deus. Eu faço questão que vocês também vão assistir. A época em que Moisés, por falar nisso, também era uma época muito ruim, muito injusta. Havia escravidão. E quando um menino judeu nascia, ele era para ser jogado no rio Nilo. Sabe o que significa isso? Virar comida de jacaré, crocodilos. Impiedoso. Um sistema impiedoso. Atrocidade. Mas quando o povo, a Bíblia diz, quando os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, o seu clamor subiu até Deus. Diz a Bíblia. O povo gemia e clamava. Significa que o povo se ajoelhou, se humilhou diante de Deus, começou a buscar Deus, começou a olhar para o céu, esperando em Deus o Salvador. E esse clamor atingiu aos ouvidos de Deus. Irmãos, é o mesmo conteúdo do versículo 7 que nós lemos. Quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus meu Salvador, porque o meu Deus me ouvirá. As épocas mudaram, mas o mal continua. E a conduta do povo de Deus também permanece igual. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos clamar. Nós precisamos buscar. Se não por vocês, pelos seus filhos ou futuros filhos. Nós precisamos orar o Pai Nosso. Aquela sentença que diz, livrai-nos do mal. É para você orar. Realmente, Deus precisa nos livrar do mal. Mas antes de você recitar essa sentença, você precisa ver quais são as outras sentenças que estão na frente, anteriormente. Começar assim, o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome. Irmão, você está santificando o nome de Deus? Quando as pessoas olham para você, eles glorificam a Deus ou ficam dedurando você? Que o reino de Deus venha. O que você tem feito para que o reino de Deus venha se instalar no coração das pessoas? Ou será que você também está participando da mesma corrupção que os outros estão praticando? E por último, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. O que você tem feito para que essa vontade de Deus venha se realizar aqui na terra? Você tem se comportado como mais um sabonete, que quando quer ragar, escapa. Pretextos, desculpas, para não assumir compromisso sério com Deus. Irmãos, eu vou finalizar dizendo o seguinte mais uma vez. Os ouvidos de Deus não estão atentos ao ruído ou barulho que este mundo deformado, este mundo torto que está produzindo. Repito, os ouvidos de Deus não estão atentos ao ruído ou barulho que este mundo injusto está produzindo. Os ouvidos de Deus estão atentos
aos gemidos e o clamor do seu povo. Os olhos de Deus não estão vendo as maldades que o mundo está praticando. Mas os olhos de Deus estão voltados para cada passo, para cada ato, para cada palavra que você, povo de Deus, está fazendo ou dizendo. Eis a questão. Deus está interessado no seu povo. Eu queria que você curvasse sua cabeça, convido a equipe de louvor, durante próximos 60 segundos. Eu gostaria que você fizesse uma oração de verdade, né? Arrependendo-se dos seus pecados, irmãos, assumindo a responsabilidade individual e coletiva de tudo isso que está acontecendo em nossa volta, e sejamos sábios. Vamos clamar, vamos buscar, porque até dia de hoje nós temos sido muito preguiçosos, muito orgulhosos, muito egoístas, jogando culpa em cima do mundo e não em cima de si mesmo, incriminando os outros, como se nós fôssemos meras vítimas das maldades alheias, quando na verdade não é isso. A situação está como está porque nós, povo de Deus, pecamos. Portanto, a solução está em nossas mãos. 하나님 말씀대로 사는 거예요. Viver conforme a palavra de Deus. Viver corretamente, na retidão, honestamente, fielmente, justamente, como verdadeiro povo de Deus. Oremos neste momento, irmãos. Pai, nessa manhã viemos rogar a Ti, Pai. Nós não queremos apenas um espírito natalino, um sentimento que dura apenas um dia, Pai. Nós queremos a Tua presença, Pai, para que as nossas forças, as nossas esperanças possam ser revigoradas, Pai. Que não seja apenas um sentimento, mas se torne uma verdade em nossas vidas, Pai. Ó Pai, queremos tanto a Tua palavra, Pai, porque nós queremos viver, Senhor, segundo o Teu querer, Pai. E obrigado, Senhor, ter mandado o Teu Filho, Pai. Mas agora vivemos, Senhor, na esperança da Sua segunda vinda, Pai. Que nós não esqueçamos o que nós devemos fazer, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos.